Eu quero dar continuidade nessa manhã a uma mensagem que eu ministrei há 2 semanas, eu já disse ela aqui, falando sobre Zorobabel, que estava ali guiando o povo do cativeiro de Babilônia até Jerusalém, e o envio de Zorobabel é para que ele pudesse reconstruir o templo de Deus que estava destruído. E neste contexto eu disse que Zorobabel foi enviado por Deus para reconstruir um templo, e nós, você que está me ouvindo nessa manhã aqui, presencialmente, você que está na sua casa também, nós somos chamados para sermos o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Você crê nessa palavra, amém? É isso que está escrito na Bíblia, e é assim que nós pregamos, porque isso está dito em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, está escrito: não sabeis que o santuário de Deus, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo está perguntando para a igreja de Corinto. Ele continua 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O apóstolo Paulo não está apontando para uma construção, ele não está apontando para um edifício físico, não são pedras, não são tijolos, não são concreto, aço, madeira, está dizendo de pessoas. Em 1 Coríntios também, no verso 6, o mesmo apóstolo Paulo, no verso 19, ele pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes a parte de Deus, que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo que está em vós, e que vocês não são de vós mesmos. Como assim, pastor? Como é que eu não sou de mim mesmo? Porque o verso 20 diz: você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos santuário de Deus, templos do Espírito Santo. Isso é um grande privilégio, isso é uma honra extraordinária. Alguns estão ouvindo isso talvez pelas primeiras vezes, ou pela primeira vez. Outros já ouviram, em outros momentos, porém ainda não compreenderam a grandeza dessa revelação. Outros já ouviram, já entenderam, experimentam, né, o poder dessa revelação de sermos chamados de santuário, templo de Deus. Outros, entretanto, já ouviram, já entenderam, experimentaram no passado, mas deixaram de experimentar por qualquer que seja a razão, e de vivenciar o privilégio e a alegria de sermos templos do Espírito Santo. O objetivo hoje nessa mensagem é trazer entendimento, direção, encorajamento sobre como Deus espera de nós, como que Deus nos vê quando fala que nós somos o seu templo, né? O que está proposto para a minha vida, o que está proposto na sua vida pelas Escrituras sobre sermos chamados do templo de Deus, amém? Eu quero ministrar sobre isso. Eu vou trazer 3 coisas principais. Eu poderia trazer muitas outras, mas eu quero me ater a 3 coisas principais. Eu quero fazer uma comparação com o Antigo Testamento, com aquilo que acontecia no templo de Deus, no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, que são, apesar de construções diferentes, a essência é a mesma, e aquilo que está proposto para a minha vida, proposto para a sua vida, aquilo que se esperava do templo quando ele estava sendo construído, e aquilo, amado, que se espera de mim, e que se espera de você. Você precisa entrar nisso. Se você entender, e se você entrar nessa dimensão e nessa revelação, você vai ser muito abençoado, você vai receber a alegria de Deus no seu coração. Eu quero falar sobre isso, trazendo o primeiro entendimento. O foco do santuário de Deus, do templo do Senhor, era, claro, manifestar a presença de Deus. Esse era o foco principal, manifestar a presença de Deus. Na construção do tabernáculo, lá no deserto, quando Moisés foi instruído, não era um edifício fixo.
O tabernáculo ele era montado e depois ele era desmontado, e o povo caminhava no deserto, parava, montava-se de novo, oferecia sacrifício, parava-se, continuava-se à medida que a nuvem e a coluna de fogo andava, o povo andava. E lá, quando Deus estava instruindo Moisés a respeito da construção desse tabernáculo, que eu posso chamar sim de templo, que eu posso chamar do local que seria depois construído, efetivamente, eu digo que em Êxodo capítulo 25, no verso 8, Deus está dando o objetivo do tabernáculo, Deus está dando o propósito daquela construção, e é um propósito que tem a ver com Ele. É um propósito que Deus está promovendo para o seu povo. No verso 8 ele fala: e me farão um santuário, está falando do tabernáculo, lá do deserto, para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, eu não sei quanto que você fica assombrado com uma palavra direta dessa do próprio Deus, quanto que você se constrange com isso, mas esse texto está dizendo que Deus deseja habitar no meio de seu povo. Tanto é que ele instruiu efetivamente Moisés para construir um templo, na verdade era um tabernáculo. Eu quero dizer nessa manhã, amados, que a vontade de Deus permanece. Deus não mudou a sua vontade. Essa vontade permanece durante toda a trajetória da humanidade e ela vai adentrar a nossa eternidade com Ele. O desejo de Deus que faz parte do propósito da criação. Quando Deus cria o homem, o desejo de Deus de habitar, de conviver, já estava declarado na Bíblia, no coração de Deus. E eu quero falar então, primeira coisa, que o santuário de Deus, o templo, é uma habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Qual é o foco então de sermos chamados templo? O foco é comunhão com Deus. O foco é relacionamento com Deus. O foco é convivência saudável. O foco é intimidade. São experiências onde o homem, são experiências sobrenaturais, transcendentais muitas vezes, que onde nós, seres humanos, limitados, pequenos, temos a oportunidade, temos a graça, a benevolência de Deus, de adentrar a presença de Deus e conviver com Deus. Na nossa pequenez, nos nossos erros e muitas vezes nas nossas falhas, Deus nos dá um caminho de convivência e Ele nos chama de templo, enviando o seu Espírito. Queridos, Deus não quer estar ausente da nossa história. Muitas vezes você está aí vivendo a sua história sozinho, você está fazendo as suas coisas sozinha, você está só trabalhando, só vivendo, você acorda, dorme, trabalha, come, e você não tem ações de convivência com Deus. Mas Deus está dizendo nessa manhã que Ele quer experimentar da nossa vida, Ele quer vivenciar a nossa história, Ele quer trabalhar a nossa vida, Ele quer acessar o nosso interior, nos ajudar na jornada. Assim como um pai, por exemplo, que celebra a vida do seu filho. Tem muitos pais e mães aqui, e eu sei que você ama, se você está saudável, pai, e se você está saudável, mãe, você ama participar da história dos seus filhos, você quer conviver com eles, você quer saber o que está acontecendo com eles, você quer ouvir as histórias, você quer observá-los, sim ou não, pai e mãe? Amém ou não? É isso que você quer, e é isso que Deus quer também, quando Ele nos chama de seus filhos. Deus quer participar da nossa vida. Eu quero aproveitar nessa manhã e dizer que hoje, 3 de maio, a minha filha mais nova faz 18 anos, e ela agora é maior de idade. Falei para ela, eu disse a ela para ela não brincar mais com fogo, porque agora ela responde pelos seus atos. Brincadeira, não disse isso não. Ela é especial, uma filha amada, preciosa, uma filha linda, uma filha do jeito que nós pedimos, uma filha que tem andado nos caminhos do Senhor, tem alegrado muito a nossa casa e a nossa família. A propósito, ela disse para convidar todo mundo para almoço, churrascaria, 13h, está todo mundo convidado, churrascaria Fogo de Chão, está todo mundo convidado para ir. Fechou? Está fechada? Ah, perdão gente, fica para outra hora. Eu achei que está fechada, fecharam? Oh, puxa vida, fechou filha, infelizmente não vai dar. Fica para o ano que vem uma outra escolha, gente. É brincadeira, mas quem faz essa brincadeira é o Ronald. Ele está sempre me chamando todo ano para ir na churrascaria Fogo de Chão, ele nunca me leva. Amados, a palavra é
celebrar a experiência com Deus, celebrar um tempo de celebração da amizade, da convivência. Deus quer nos ensinar por meio do seu Espírito, Deus quer nos ajudar nas dificuldades, Deus quer saber das histórias, é isso que Deus quer fazer conosco, Deus quer instruir no caminho que nós devemos andar. Esse sempre foi o desejo de Deus, como eu disse, desde a criação lá no Gênesis, quando Deus fala em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali Deus estava declarando que o homem, o ser humano, ele teria capacidade de conviver com Deus, uma capacidade intencional, uma capacidade consciente. Não é o leão, não é o urso, não é a girafa, não são as baleias, é o ser humano. Ele é o ápice da criação, e Deus ali estava dizendo que Deus estava expandindo a comunhão da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito. Havia uma comunhão perfeita, muito antes da fundação da terra, e eles conviviam e convivem, claro, até hoje, na alegria, no amor, na convivência. E Deus ali, quando cria o homem, Ele está expandindo a convivência, e Ele está dizendo, olha, vamos fazer o homem para ele conviver conosco, vamos criar uma criatura, ela é do barro, mas nós vamos soprar o ruá, o Espírito, e ele vai ter capacidade de conviver com a gente, ele vai falar, ele vai ouvir, ele vai compreender. É você, meu amado, sou eu, não são outras pessoas, não é um ET, é o ser humano, eu e você, chamados por um tempo de convivência. Isso é um privilégio para nós, é uma alegria para nós. Adão recebeu essa capacidade de se relacionar com Deus, mas o pecado de Adão esmoreceu, esfriou, complicou a história. Ele perdeu a presença, a convivência no jardim, o jardim da convivência. Ele foi expulso do jardim da convivência, mas eu quero dizer que em Jesus Cristo, o caminho da convivência está aberto novamente, e Ele ainda mais, Ele ainda envia o seu Espírito para nos guiar no caminho. O Espírito de Deus nos guia no caminho da convivência, para compreender a Deus, compreender quem Deus é, o que Ele deseja, suas palavras, seus ensinos, nos colocar mais alinhados a Ele. É isso que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, na minha vida. E a pergunta que fica para começar esse primeiro ponto, o tempo da habitação, da comunhão, é: você tem experimentado comunhão com Deus? Jesus faz parte da sua agenda diária? Você está aí na sua agenda lá, você vai comer, dormir, você vai para a academia, você vai trabalhar, você vai ver um jogo. A minha pergunta é: Jesus faz parte da sua agenda diária de convivência? Você está sensível aos movimentos do Espírito Santo no seu interior? Eu já quero te dizer que muitas vezes nós estamos atrás de movimentos visíveis, mas Deus quer fazer movimentos dentro de nós. Deus quer tocar o nosso interior, nossa mente e coração, curar, libertar, nos direcionar. Você está aberto e sensível ao Espírito de Deus e no seu interior? Amém? Essa é a primeira pergunta para que você possa refletir. Além de sermos o templo, e temos sim essa palavra de Deus que nos coloca em um ambiente de habitação e de comunhão com Deus, eu quero dizer que o templo também era um local de sacrifícios. Os sacrifícios que eram apresentados a Deus aconteciam no templo. Ali havia movimentos de arrependimento, movimentos de clamor a Deus, movimentos de adoração a Deus. O templo tinha sacrifícios, serviços a Deus, onde cultos a Deus eram realizados. Esse era o templo, esse era o local que se fazia. Expressões de louvor do povo, expressões de adoração dos sacerdotes, e de obediência, de expiação de pecado. Tudo isso acontecia nesses locais chamados templos, no tabernáculo. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, agora falando do Novo Testamento, falando da gente. 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, está falando de Jesus, ela foi rejeitada, Jesus, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Falou que Jesus é uma pedra que vive. Agora ele fala de nós. Nós também, como pedras que vivem, pedras vivas, pedras que nasceram de novo, pedras que estão cheias do Espírito, pedras que foram restauradas. Está falando de nós, uma edificação. Nós somos edificados casa espiritual, para sermos o que, amados? Sacerdotes santos, para exercermos um sacerdócio diante de Deus.
Alguém aqui é judeu, possivelmente ninguém aqui é judeu, ninguém aqui estaria pela lei autorizado, e ainda teria que ser da tribo de Levi, além de ser um judeu, da tribo de Levi, para se tornar um sacerdote. E para se tornar um sacerdote, dentre os sacerdotes, um sumo sacerdote, uma vez por ano. O que Deus faz? Deus ele nos coloca numa dispensação que nós não precisamos ter sangue judeu, nós não precisamos ser da tribo de Levi, e nós podemos experimentar o sacerdócio, ou seja, nos apresentar diante de Deus, adorá-lo. Nós podemos ir até Ele, Ele nos recebe, Ele diz: o que vocês estão trazendo para mim? E você fala assim: Deus, eu vim trazer isso para o Senhor nessa manhã, isso para o Senhor nessa noite. Ele fala: que bom que você trouxe, eu quero receber, eu quero aceitar o que você está trazendo para mim. Ele chama isso de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amados, nosso chamado para ser templo nos convoca para viver em santidade. É um sacerdócio santo, separado para Ele. É claro que nós temos que falar de pureza. Se você olhar no templo, o sumo sacerdote, quando entrava na presença de Deus, havia protocolos. Ele deveria se preparar com muita seriedade, com muita verdade, para que ele não seja encontrado impuro diante de Deus e não seja fulminado. Ele entrava com uma cordinha que tinha sinos, ele entrava no ambiente de Santo dos Santos, ali no ambiente de apresentar um sacrifício a Deus, e se ele não tivesse correto, ele seria fulminado na presença de Deus. Claro que fala de pureza, mas eu não vim falar exatamente sobre pureza nesse momento. Eu quero dizer que nós somos chamados para apresentar sacrifícios agradáveis. Sacrifícios é símbolo de adoração. Nós não fazemos mais sacrifício de animais, porque Jesus ele encerrou a morte dos animais por meio dele mesmo. Mas nós apresentamos adoração diante de Deus. Você sim pode e deve apresentar adoração diante de Deus. Em João no capítulo 4, quando a mulher samaritana está conversando com Jesus sobre adoração, Jesus está respondendo a pergunta da mulher, quando ela fala: onde nós devemos adorar? Ela está curiosa para entender sobre adoração, e Jesus responde para ela que não tem a ver com local específico, não é nesse monte, não é também em Jerusalém que vocês vão adorar. Ele continua dizendo que não tem a ver com uma coisa muito importante: você precisa conhecer aquele quem você adora. Ele falou assim: olha, vocês não conhecem a Deus, mas os judeus conhecem, e por isso adoram. Então falando para nós agora, nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus, para que a gente possa construir uma adoração real, fiel, verdadeira, alinhada a Deus. A adoração a Deus já está protocolada por Deus. Pastor, eu quero adorar do meu jeito. Não, não é do seu jeito, amado. Está escrito como nós devemos fazer. Nós devemos apresentar sacrifícios que agradam a Ele. Não é o que me agrada, não é o que você se agrada. Ah, mas eu quero fazer algo. Lá no início de tudo, quando Caim e Abel apresentaram os seus sacrifícios. Abel apresenta um sacrifício de um animal da terra e Caim apresenta frutas. Talvez Caim falou: estou fazendo o meu melhor. Talvez ele tenha pensado: eu vou dar da minha horta, da minha agricultura. Mas a Bíblia fala que Deus não aceitou aquele sacrifício, aceitou o de Abel, que gerou o assassinato. Ou seja, a adoração está declarada pela Bíblia. A forma que nós devemos aproximar de Deus, a forma que nós devemos oferecer culto a Deus e a forma que nós devemos adorá-lo. E eu quero trazer prática agora a partir desse momento. Escute bem, que é muito importante, porque você adora a Deus quando você renuncia à sua própria vida. Quando você renuncia à sua vida, você está adorando a Deus. Quando você decide honrar a Deus mais do que a você mesmo, você está adorando. Você adora quando você segue os passos do Senhor e você acata as direções de Deus. Você também adora a Deus quando você é obediente. Quando você escuta a voz de Deus, você atende os comandos de Deus, isso também é adoração. Você adora a Deus quando você cumpre fielmente os seus papéis que Deus te deu: papel de pai, papel de mãe, papel de marido, papel de esposa, papel de filho, de profissional, o papel do ministerial, social. Quando você é um bom marido, boa esposa, bom pai, quando você faz da melhor forma, fazendo como deveria, você está adorando a Deus com seus papéis, com suas práticas, com suas posturas. Claro que você está adorando. Você adora a Deus também quando você usa dos dons e talentos que Deus te deu. Deus te deu dons, Deus te deu talentos,
Deus te deu capacidades, e você usa isso para glorificar a Deus. Isso também é adoração, isso também alegra o coração de Deus. Recursos recebidos do alto e utilizados em prol do reino de Deus, isso também é adoração. E claro, eu sei que você quer ouvir isso, eu vou te falar, mas a gente fica só preso muitas vezes nisso. Reunir para cantar, para declarar a grandeza de Deus, claro que isso também é adoração, mas não prive a sua adoração num tempo de 2 horas por semana. Não coloque a sua adoração apenas em canções que você canta para Deus, porque você tem uma vida de adoração, você é um templo. Você sai daqui, não deixou de ser um templo de Deus na terra, onde você pisa, onde você trabalha, onde você faz as suas atividades, você continua templo de Deus ali. Você precisa então continuar se movimentando em adoração a Deus, amém, queridos? Está claro aqui? Movimentos, é uma prática da adoração, que aquilo que agrada a Deus, você precisa acordar, meu irmão. Você precisa pensar assim: Deus, eu vou acordar hoje, eu tenho muitas coisas para fazer, para realizar. O que vai agradar o seu coração? Você precisa fazer essa pergunta. Deus, o que vai gerar adoração ao Senhor? O que vai sair de mim por prática, pensamento, sentimento, visão, palavras? O que vai sair de mim e vai chegar diante do Senhor como um sacrifício agradável ao Senhor? Amém, queridos? Você precisa fazer isso. Pastor, eu achava que era só no domingo. Não, não é, nosso amigo. Se eu disse que não é só um local, eu preciso dizer, não é um dia só também. É 24 horas. Você se torna templo. E você precisa abrir seu coração para esse entendimento. Além de nós apresentarmos sacrifícios de adoração, de louvor a Deus, o templo é também um local de oração. Jesus Cristo, ele apresenta, nós oramos aqui já, é claro, Jesus Cristo, ele repete o que está em Isaías 56, quando em Mateus 21, no verso 12, Jesus ele está ali irado com o que ele viu no templo. Ele chega e a Bíblia fala que ele entra no templo e ele expulsa, Mateus capítulo 21, verso 12, ele expulsa os vendedores que estavam ali, e ele derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e ele está irado por isso. Ele fala no verso 13, está escrito, a minha casa, o meu templo, o ambiente que eu quero conviver, comungar, eu quero expressar, ele será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. A casa de oração, meus amados, fala de um ambiente apropriado, é um ambiente apropriado de aproximação, um ambiente apropriado de clamor por Deus, um ambiente onde você pode apresentar e fazer a sua prática de humildade diante de Deus. Isso é, Deus, eu preciso do Senhor, onde você se movimenta em dependência diante dEle. Fala assim: Deus, eis-me aqui, eu não consigo, mas o Senhor consegue, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Isso são práticas que nos aproximam de Deus por meio da oração. Isso também é símbolo de grande adoração a Deus. E é interessante que ele chama essa galera de covil de salteadores. Há relatos que falam que as pessoas viajavam, ao redor de Jerusalém, de todos os povos, viam e compravam animais para sacrificar diante de Deus no templo, e eles estavam ali cobrando juros, inflacionando os valores, dizendo: olha, só podem ser esses animais aqui, não podem ser outros animais. Eles estavam gerando negócio naquilo que é sagrado e santo. Foi por essa razão que Jesus fala, é um covil, é uma caverna, é um esconderijo de ladrões, o que estava acontecendo. Por isso que ele estava nervoso, ele estava chateado com o que ele viu. Muitas vezes nós estamos assim. Muitos de nós, muitas vezes, estamos escondendo o pecado, escondendo aquilo e achando que Jesus não está vendo. Nós também estamos construindo dentro de nós, dentro do templo que somos nós, um covil, um esconderijo. Não, acho que Deus está vendo isso, eu acho que Deus ele observa aquilo, eu acho que Deus ele bate palma para aquilo ali, mas para essa área, eu acho que Deus não deve estar vendo o grande engano que nós estamos cometendo. Mas é um tremendo engano que nós estamos cometendo. Eu acho que Deus ele vê quando eu abro a boca para adorá-lo. Agora, quando eu abro a boca para amaldiçoar alguém, Deus deve tampar os ouvidos. Grande engano.
Nós não podemos esconder o bandido dentro de nós. Nós não podemos esconder o salteador, o ladrão, o pecador. Nós temos que dizer para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Eu quero abrir a minha vida, eu quero escancarar tudo. Eu sou templo 24 horas por dia, 7 dias na semana. E não é só uma parte do meu ser, é todo o meu ser. Amém, queridos? É isso que Deus nos chama. Eu quero fazer uma reflexão. Você tem apresentado sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Você tem apresentado na sua vida, por meio daquilo que eu ministrei já sobre adoração? Você adora a Deus com a sua vida, as suas intenções, suas escolhas, suas práticas, seus posicionamentos? Você investe tempo em oração a Deus? Você está investindo tempo de oração? Porque a casa de Deus é casa de oração. Você tem expressado sua dependência dEle? Amém? É o chamado para o templo. Templo expressa-se adoração, oração. E eu quero finalizar com o terceiro ponto. E o terceiro ponto fala sobre a manifestação. Templo é lugar de manifestação de Deus, a Shekinah de Deus, a glória, aquilo que está atrelado tanto ao tabernáculo, que era móvel, quanto ao templo físico de Deus, estão as manifestações, não apenas, mas também sobrenaturais. Todos os tipos de manifestação de Deus estão movidos, muitas delas acontecem no templo e são sobrenaturais. Você conhece algumas? Só vou dizer para você poder lembrar. A nuvem da presença de Deus encheu o templo de Salomão. Isso é uma representação da presença de Deus. Era um movimento sobrenatural. Os servos, aqueles homens que estavam servindo o templo, não conseguiam continuar, porque Deus estava no meio deles. Além disso, por exemplo, muitos dos sacrifícios que aconteciam no templo, o fogo de Deus vinha lambendo o sacrifício. Era uma ação sobrenatural que manifestava a presença de Deus como o juízo de Deus ali no meio do povo. Além disso, algo mais recente do que no Antigo Testamento, quando Jesus estava na cruz, e nós estamos celebrando daqui a pouco a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que quando ele morre, o véu, a cortina que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, ele é rasgado de alto a baixo. Não foi a mão humana, não foi um ser humano que saiu cortando. A Bíblia fala que foi algo sobrenatural. Ou seja, o templo é lugar de manifestar o próprio Deus, seus milagres, seus sinais, suas maravilhas. Sim, queridos, pode acreditar. A partir de você, meu amado, a partir da sua vida, não aponta para o lado, não olha para o lado, não. Eu estou falando diretamente para você. Na verdade, Deus está falando com você. A partir da sua vida, Deus deseja manifestar a presença e o sobrenatural dele sobre a terra. A partir da sua vida, Ele quer fazer isso. Pastor, eu não acredito. Pastor, eu não acho correto. Está escrito. E se você crê, você recebe e você experimenta. Mas eu quero te dizer, eu estou falando sim, eu estou falando dos impossíveis. Nós oramos sobre isso. Eu estou falando daquilo que é impossível, sim, porque o que é impossível aos homens é o quê? É possível para Deus. Então eu estou falando de impossibilidades. Eu estou falando que o templo de Deus podem acontecer sinais no Antigo Testamento e pode acontecer através da igreja, através de nós, sinais e maravilhas também. Crer no sobrenatural e se tornar um instrumento de Deus para manifestar isso, deve se tornar cada vez mais natural para um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquilo que é sobrenatural para muitos, para nós que cremos e andamos em fé, precisa ser natural. Precisa ser algo comum a gente crer em milagres e na manifestação poderosa de Deus. Nós somos chamados para manifestar Deus na terra, nossa vida, nossa conduta, nossas práticas, nossas palavras, oração, atos de sabedoria, movimentos dirigidos pelo Espírito Santo, pelos dons e talentos que nós temos. Tudo isso manifesta a presença de Deus, e essa manifestação de Deus, seus sinais, elas atingem a terra, eles impactam a terra, eles produzem fruto por meio das nossas semeaduras, da manifestação de Deus, frutos de salvação, frutos de cura, libertação, de reconciliação. Quando o povo de Deus está agindo para manifestar a Deus, a terra que é atingida pela semente da fé e das práticas que exaltam a Deus, ela é abençoada.
Eu preciso te dizer, meu amado, que a sua prática de adoração a Deus, os seus movimentos em direção, movidos por Deus, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Por quê, pastor? Porque você está semeando Deus no ambiente que você está, e quem semeia Deus, colhe de Deus. Você precisa entender que esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, é isso que nós fomos chamados. Eu quero concluir. A turma, o Deraldo pode subir com a turma, nós vamos ministrar o tempo de louvor em breve. Eu quero continuar e eu quero concluir na reflexão primeiro. Você continua crendo em milagres? Você continua crendo em milagres ou acha que isso já acabou, nem adianta orar mais? Você acredita que Deus pode manifestar a glória dele através da sua vida? Qualquer que seja os movimentos de Deus, Ele pode através da sua vida? É uma pergunta importante também. Você precisa ter uma resposta muito prática e verdadeira. Sendo o santuário de Deus e habitação do Espírito Santo, saiba que isto faz parte do pacote da graça de Deus para nós. Amém, queridos? Eu comecei lendo um texto, eu quero terminar lendo 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse é o texto que nós lemos do apóstolo Paulo. Eu quero dizer para vocês que Ele quer habitar, Deus quer ter comunhão, Ele quer se relacionar conosco por meio do seu Espírito, a pessoa do Espírito. Ele quer participar da nossa vida e Ele quer caminhar conosco na jornada da fé. Saia dessa manhã sabendo disso. Você é templo. Ele deseja ser temido e adorado. Sim, Deus deseja receber sacrifícios agradáveis a Deus. Quer ouvir o seu clamor e Ele quer responder a sua demanda. Deus quer fazer isso. E eu termino também dizendo como também Ele quer agir na terra por meio do corpo espiritual que é a igreja, manifestar sua graça e glória, poder e majestade, fazer de nós instrumentos dele para apresentá-lo àqueles que não o conhecem, para expandir o seu reino, onde ele nos levará. Amém? Eu falei que nós somos templos do Espírito, e eu trouxe 3 lembranças muito importantes para você hoje, que por causa disso, isso é uma expressão do desejo de Deus de ter comunhão com o seu povo. Ele quer conviver com você, meu amado e minha amada. Ele quer ter relacionamento com você. Eu disse também que nós somos chamados para adorar. Nós fomos construídos por Deus para o louvor da sua glória, e nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, não apenas com o que nós cantamos, mas todas as práticas de renúncia e de celebração e de alegria e de movimentos que fazemos. Além dele, quer manifestar-se através da sua vida. Você precisa entender, essa é a nossa vocação. Quando Deus fala que nós somos o templo dele, outras coisas eu poderia dizer, mas eu queria me ater a isso. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por isso. Nós vamos orar, prepara o seu coração para esse tempo de ceia. É interessante falar que quando nós somos templo, nós estamos falando de uma aliança poderosa, aliança no sangue de Jesus, e é essa aliança que nós vamos celebrar aqui em instantes, que nos garante essa palavra que está escrita pelo apóstolo Paulo, de sermos uma habitação de Deus. Isso é um privilégio tremendo, mas ele foi feito por Jesus Cristo. Eu quero que a gente se lembre disso também. Ó Pai, eu oro ao Senhor nessa manhã. Ó Deus, o Senhor, está escrito, Deus, e essa palavra veio para nós hoje. Nós somos templos do Espírito Santo. Ó Deus, isso é privilégio. Alguns não estão entendendo, talvez alguns até duvidem disso. Não, eu não estou entendendo, eu duvido, não é bem assim, não pode ser isso, mas está escrito. Esse é o desejo de Deus, de habitar no meio do seu povo, de conviver conosco. Ó Deus, de nos acolher na nossa dificuldade, de participar da nossa jornada, de manifestar glória, graça, domínio, poder, soberania, e manifestar a partir de nós na terra. Deus, está escrito, é isso, Pai. E a minha oração, Jesus, nós estamos buscando, Deus, e clamando para nos tornarmos relevantes aos teus olhos, uma igreja relevante, um povo relevante, ó Deus, que anda sobre a terra, Deus, e manifesta aquilo que vem de Deus, que vem da parte de Deus, seja graça para a salvação, seja poder de libertação, seja também anúncios, aquilo que está por vir, Pai, seja declarar a vida eterna que está por vir, Pai, assim somos nós. E a minha oração nessa manhã, Deus, que o Teu Espírito possa nos capacitar,
que o Senhor, Deus, possa nos ativar para isso, ó Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, à memória essa palavra, Deus, enquanto dormimos, enquanto acordarmos, ó Deus, que o Senhor nos lembre que nós vivemos para sacrificar sacrifícios espirituais agradáveis, nós vivemos para adorar a Deus, do amanhã ao anoitecer, nos papéis que nós cumprimos, nas obras que realizamos, tudo existe e deve existir como templo do Senhor, para adoração a Deus, para clamor de Deus, para louvor da glória de Deus. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Espírito Santo, a sermos encontrados cada dia mais próximos, ó Deus, dessa palavra que foi declarada, ó Deus, de nós sermos chamados templos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina e nos fala, e ministra nosso coração nessa manhã em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.